Oi, gente bonita, tudo bom? Eu sou a Manu e esse é o Manuscrita. Hoje aqui tentando um ambiente da Academia, com meu chapeuzinho, minha roupinha de rebelde, estudantes de Oxford. Tentei entrar num clima mais, assim, colegial, mas tá um baita calor e não vai rolar a roupa que eu queria, né? Mas então, o que é Dark Academia? O Google diz que é o clássico, o sombrio, o esquecido, o acadêmico. Histórias mais tenebrosas que usam da atmosfera acadêmica. Histórias mais terríveis dentro de uma realidade clássica. Que você consegue sentir inspiração nos detalhes, nas descrições, no jeito que os personagens se portam. Então, vamos falar sobre um livro de Dark Academia que está bombando na vida das pessoas. Eu vou tirar esse chapéu aqui, porque assim, não tá dando, gente. Desculpa. Tá, mas vamos ficar aqui com rebeldes. Você já caiu no hype do livro hypado? Eu falei sobre isso em outro vídeo, onde está o card falando do outro vídeo, sobre os livros mais hypados que eu li, que o hype não justificou. E falando em livros hypados, é hora de falar sobre o talvez queridinho do momento, A Sociedade Atlas. Aqui essa versão em inglês, The Atlas Six, da Olive Blake. E vamos falar por que eu não gostei deste livro. Algumas coisinhas eu gostei, né? Porque nem tudo de ruim é feito um mundo literário. É um pouco controverso ter desgostado desse livro. Lendo mais a fundo sobre ele, eu vi que é um livro que as pessoas ou amam ou odeiam. E talvez eu seja a segunda coisa. Mas eu vi pessoas que falavam muito bem, pessoas que falavam muito mal, que você, não deve ser de todo ruim assim o livro, né? Vamos dar uma chance pra ele. Até eu começar a lê-lo. E assim, eu vou dar mais uma chance pra autora. Ela tem outro livro que eu quero ler, que é Alone with You in the Ether. Não tem tradução pra português ainda, mas vamos ver. Vamos falar sobre A Sociedade Atlas. A Sociedade Atlas conta a história de 6 magos, que na versão americana são chamados de Medians. Eles têm idade entre 22 e 29/30 anos. Eles são magos excepcionais e alguns são acadêmicos. Nossa, gente, que medo. Eu deixei a TV ligada, eu apaguei a luz. E eu tô vendo o reflexo da minha janela, a cara de uma pessoa... Peraí, deixa eu desligar essa TV. Que eu desliguei todas as luzes pra fazer o vídeo, pra deixar uma atmosfera mais dark, assim, uma coisa mais soturna. E aí me assustei, olha só. Os nossos mocinhos estão lá, vivendo a vida feliz deles, quando eles são aproximados por um mago mais velho e careca, chamado Atlas Blake, por isso o nome do livro, que convida eles para entrar nessa sociedade secreta chamada Sociedade Alexandrina. E essa sociedade, de 10 em 10 anos, eles recrutam 6 magos para entrar na sociedade, que protege os documentos mais importantes que já existiram. A Biblioteca de Alexandria, de fato, existiu lá no século III, e aconteceu uns rolê todo lá que ela foi destruída, vandalizada e queimada. E vários pergaminhos foram perdidos. Então, no mundo do livro, esses documentos todos e muitos outros estão em posse da sociedade. E muitos magos querem ter o privilégio, o prestígio de poder ter acesso a eles. Porém, nem tudo são flores ou papiros antigos. Eles precisam passar por uma iniciação para serem membros dessa sociedade. Juntos, tendo que desvendar os mistérios do tempo e do espaço, vida e morte, destino e etc. E é claro, no estilo Big Brother, eles têm que votar em uma pessoa para eliminar. Então, dos 6, só entram 5. Só que é um Big Brother mortal, porque um deles tem que ser morto. Assim, os membros da sociedade têm grande impacto na sociedade dos Medeiros, dos mágicos. Eles alcançam grandes riquezas e prestígio e privilégio. Quase o prêmio do Big Brother. E, na verdade, a casa tem câmeras. Será que eu assistiria esse reality show? Não. Talvez. Tem umas coisas lá que acontecem que talvez seja interessante assistir. Personagens. A gente primeiro é apresentado a Libby Rhodes, que tá se formando na Universidade de Mágica de Nova York, a Nayuma. Ela é uma maga física, ela controla matéria física. E ela é a minha personagem preferida. A Libby, ela é descrita como uma menina muito ansiosa, que fica assim, mexendo na franja dela, assim. E os coleguinhas da sociedade acham ela insuportável. Ela e o Nico, eles são rivais, e eles se completam magicamente. Até um é destro e outro é canhoto. Depois a gente conhece o Nico de Verona, que, assim como a Libby, também é um mago que controla a matéria física. Ele também tá se formando na Nayuma. O Nico é um jovem cubano, que mora com 2 colegas de quarto, o Max e o Gideon.
O Gideon é um filho de uma sereia e de um satyr, e ele viaja entre os sonhos. O terceiro personagem é o Tristan Kane, um jovem British, que é filho de um chefão do crime, que sempre humilhou ele e nunca deu valor ao filho, porque as habilidades do Tristan nunca ficam claras pra ninguém até o Atlas chegar pra ele e falar que ele tem o poder de ver além das ilusões. Olha que poético isso, né? A minha câmera parou de gravar. Que legal. Eu não sei se esse é o enquadramento certo, mas vai ficar assim, tá? A gente também tem a Reina Mori. Ela é uma menina japonesa, filha ilegítima de uma família japonesa, que tem o poder de se comunicar com plantas. Ela poderia ser a planta do Big Brother. As plantas falam com ela e as plantas são bem engraçadas. Elas ficam: Mother, mother, mother's happy, mother's crying, mother, mother, mother. Então a gente tem dois personagens que eu não sei quem é o mais chato, que é o Callum, que é um britânico. Manu da edição aqui. A verdade é que o Callum é sul-africano, mas o narrador dele tem um sotaque britânico. Louro, de olhos azuis, que é um empata, ele manipula as pessoas. Ele se acha o pica das galáxias. Fodão, assim, a melhor pessoa do mundo. Mulheres e homens querem estar com ele, e mulheres e homens querem se matar entre eles para estar com ele. O cabelo e os olhos dele são tudo ilusões. Eu acho que no mundo do livro, as pessoas não fazem plástica, né? Elas só colocam ilusões no rosto. E por último, a gente tem a Parissa Kamali, que é uma telepata que lê mentes. No momento que a gente conhece ela, ela mora em Paris, mas ela tem descendência persa. Ela é a do grupo, e a mais velha também. Eu ouvi o audiobook, como sempre, e enquanto eu gostei de alguns pontos de vista, outros me cansaram e me fizeram detestar alguns personagens, o Callum principalmente. Talvez porque o livro comece com a Libby, eu tenha gostado mais dela. Também porque o arco dela é bem mais interessante do que os outros. De modo geral, a Parissa é muito arrogante e se achando gostosona também, mas depois de um certo ponto, ouvindo a narradora dela, sabendo mais da história real dela, ela meio que cresceu em mim. A Arena não faz diferença na história, ela é planta da edição. E o Tristan é legal, mas não achei a história dele tão interessante. O Nick é ok, que ele tem um trilelê lá com o Gideon, que é interessante, e o Callum é um grande babaca. A gente também tem personagens secundários. O Atlas, que não tem o ponto de vista dele. O Dalton, que é o assistente do Atlas, com um passado tenebroso. E o trilelê da Parissa também. E o Ezra, que é o namorado da Libby. E a gente tem o Gideon também, a criatura que vai andando em sonhos. Mas os personagens, eles são muito chatos. Eles se acham muito foda. Ficam repetindo isso pra todo mundo o tempo todo. E pro leitor também. Eles são prepotentes, pedantes, presunçosos e tem zero personalidade. A única que se salva é a Libby. Ela tem vários defeitos, é algo que todos os coleguinhas dela insistem em deixar bem claro. Mas eu acho que ela vai ser chata no próximo livro. Assim, eles todos falam muito igual, apesar de ter pontos de vista diferentes. E mesmo ouvindo o audiobook, eu tenho a impressão que se eu não tivesse ouvido o audiobook, eu não saberia quem é quem, se não tivesse escrito bem grande a cada capítulo o nome da criatura. E eles têm zero personalidade, zero profundidade, e eles se comportam como se fossem adolescentes, por muitas vezes adolescentes tarados. O que eu gostei? Ai, sinceramente, pouca coisa. A premissa é muito interessante, a estética é tudo interessante, essa coisa da academia, sociedade secreta, pessoas inteligentes, magia, blá blá blá. Uma sociedade que recruta magos fodões pra terem acesso aos documentos mais raros e importantes do mundo. Show! Eles terem que trabalhar juntos pra depois terem que escolher um pra morrer. Show! A capa? Show! O sistema de magia, ainda que confuso, ele é bem interessante. Show também. O plot twist da história, ele foi bem legal também. Eu fui ler alguns spoilers do livro, porque eu tava achando meio chato de ler, e pra ver se ficava melhor. E depois que eu li o que acontecia, eu fiquei um pouco mais investida em seguir lendo ele. Uma parte que me fez gargalhar no audiobook foi uma cena que o narrador do Ezra, o namorado da Libby, faz uma voz feminina. Foi muito engraçado. Você consegue colocar um pedacinho do áudio aqui. You'll have to give the animation a face. It will have to replicate someone you know well enough to complete the animation. Outra coisa que eu gostei bastante foi o fato desse livro ter sido publicado independentemente. Essa versão minha já é de editora, da Tor. É uma editora britânica. Começou a bombar e daí as editoras foram atrás pra comprar ele e relançar para o grande público. Eu dou meus parabéns à autora pela coragem, porque noção não tem. E como alguém que gosta de escrever bastante, eu achei muito louvável essa atitude dela de não esperar alguém publicar o livro dela, ela se autopublicar. E eu acho que a gente tem que dar crédito a quem merece. O que eu não gostei, tem algumas coisas a dizer. Esse meu batom me deixa com a cara do Coringa. Eu já falei dos personagens. E mesmo que algum personagem seja insuportável, a gente tem que ter uma certa empatia por ele, né? Até pra seguir e continuar lendo a história. O Holden, do Pedro Campos, é um babaca? É.
mas ele é um babaca humano que tem defeitos, falhas e ainda assim tem uma história interessante para se ler. Os personagens aqui, eles parecem, sabe o quê? Eles parecem estátuas de mármore, maciços em consistência, mas com nenhuma expressão. É muito difícil querer acompanhar as histórias deles e o livro demora séculos para engrenar. Não tem nenhum sinal de enredo até, sei lá, a página 150 e até chegar lá é maçante, é exaustivo. Quando a história começa a ficar boa, aí decai tudo. A autora se focou, acho que mais em contar e não mostrar. Acho que isso pode ver também porque tem mais de 44 mil caracteres num livro de 372 páginas. Eu me segurei pra continuar porque tava muito chata, eu quase desisti várias vezes. Eu estou bem tensa com esse meu batom. Tá vendo, gente? O Dark Academia, às vezes ele não é tão legal. Eu comprei esse livro no início de dezembro e eu fui terminar ele no final de dezembro. E eu não costumo demorar tanto tempo pra ler um livro. Ele é todo descrito num tom meio presunçoso, meio pedante, com palavras muito difíceis e bonitas, e umas frases de fei, e uns diálogos que beiram prepotência. Parecia que a Olivia Blake, ela queria mostrar que ela conhecia palavras diferentes e bonitas pra colocar no livro dela, pra dar um tom mais, sei lá, rebuscado, bonito, mas não sei se rolou. Eu não senti que isso deixou a história mais rica, mas eu senti que isso deixou a história bem mais pedante. Alguns debates são interessantes. A questão toda do tempo e manipular ele, viajar pelo tempo, é interessante, é legal. E é uma coisa que deveria ter bastante profundidade, mas não tem. E a gente tem que falar sobre a sexualidade dos nossos jovens magos. Que pessoal mais safadinho. As preocupações de vários por várias páginas do livro são sexo. Tu entende o porquê da Parissa usar o sexo para manipular pessoas, mas tem momentos que eles só pensam é o Big Brother Atlas, né? Algumas passagens, principalmente a cena lá das criaturas lá no bem bom, assim, parece que foram adicionadas só pra mostrar que a autora lida com temas adultos, deixar a história madura, e eu fiquei assim. E também ele é um livro de 372 páginas, que parece que tem 600 páginas. Alguns capítulos do audiobook duram 45 minutos, e eu não sei de vocês, mas eu fico sempre um pouco, não diria assustada, mas eu tenho preguiça, talvez, eu não sei. Eu acho que capítulos muito longos não funcionam pra mim. Eu gosto de uma coisa mais curta, sabe? Ter vários capítulos mais curtos. E aí, os capítulos, eles são grandes e longos, e eles são diálogo, diálogo, diálogo. Tem muita cena, tem pouco sumário. Horas e horas de diálogo, 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 com palavra difícil, com coisa presunçosa, se achando fodão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E também me irritou porque ele não tem ação. Ele é... Grande parte do livro, ele é todo na sala, conversando, falando, no quarto, conversando, não sei onde conversando no sonho. E alguns livros, eles são focados em desenvolvimento de personagem e alguns em desenvolvimento de história. Só que esse eu não sei qual dos dois é, porque não teve história. O personagem não é raso, não faz nada, não acontece. Teve um momento que eu acho que era o clímax do livro, é uma cena do Callum e do Tristan, que eu tava ouvindo na piscina e eu fiquei tipo, é pra tá acontecendo alguma coisa importante agora, né? Porque é pra ter uma cena mais pesada, uma coisa mais ação. E eu fiquei, ai, foi assim, no geral das coisas. Eu achei essa uma leitura frustrante. Eu comecei a ler achando que ia ser algo divertido. E acabou que eu terminei me perguntando por que eu perdi o tempo lendo isso. Eu dou graças a Deus que esse não foi meu primeiro livro de Dark Academia, porque se tivesse sido, eu provavelmente não iria continuar lendo o gênero. Honestamente, se você gostou deste livro, meus parabéns. Você tem um gosto diferente do meu. É seguro dizer que eu vou ler os spoilers dos próximos 2 livros, que é o Atlas Paradox e o terceiro que não tem nome ainda. É uma trilogia. Precisava ser uma trilogia, não precisava ser, podia ser uma duologia, tava ótimo ser uma duologia. Eu não vou perder meu tempo lendo os outros, eu só vou ler os spoilers. Mas é isso, gente. Não me odeiem, tá? É só a minha opinião. Me contem se vocês gostaram do livro, se vocês odiaram o livro, se vocês não leram o livro e agora querem ler o livro, ou se vocês não leram o livro e não querem ler o livro. É isso. Eu sempre deixo pro final pra falar essas coisas, eu tô bem frustrada com meu batom, mas comenta aqui embaixo o que tu acha, o que tu não acha, curtidinha, se inscreve no canal, queremos que cresça, queremos falar mais sobre livros ruins, mais sobre livros bons, enfim, né? Um beijo, gente linda, fiquem bem. Até o próximo vídeo!